Bom dia, primeiro ano. Como é que vocês estão? Hoje é quinta-feira, né? E a tia Isa e a tia Carol preparou essa aula para vocês novamente. É aula de português, tá certo? Tivemos aula de português essa semana, mas vamos continuar com o assunto de português, tá certo? E aí, vocês vão abrir o livro na página 111. Quem já terminou as atividades da letrinha S, né? Que a gente parou na página 110. Agora vocês vão para a página 111, certo? E aí na página 111 nós temos o seguinte assunto: palavras com SS, certo? Nós estudamos palavras com S, né? Sapo, sacola, sandália. Não foi? Agora, nós vamos observar as palavras que aparecem dois S's na palavra, tá certo? Observando a imagem, as imagens que a tia colocou aí para vocês. A tia colocou a imagem do sol, de uma flor chamada girassol e de um carrossel. Por que será que eu coloquei essas imagens aí? Vamos ver como é que se escreve a palavra sol. Olha ela aí, apareceu, né? A palavra sol, ela se escreve com a letra S no início, né? E aí, como é no início da palavra, eu não posso usar dois S no início da palavra. Eu só posso usar no meio das palavras, tá certo? E aí, vamos observar agora a palavra girassol, para vocês verem como é que se escreve essa palavra. Vejam aí, ela já apareceu. A palavra girassol aparece com dois S's, né? Muito bem. Agora, vamos ver a palavra carrossel. Será que ela também se escreve com dois S? Sim, carrossel. Se escreve também com dois S. Observem bem direitinho ela, tá certo? Então, nós vamos ver, vocês vão ver no livro de vocês várias palavras que apresentam dois S, tá certo? E na página 111 tem um textinho que envolve essas três imagens: o girassol, o carrossel, o sol, tá certo? E eu coloquei a parte desse texto para vocês verem. E nós vamos observar as palavras e aí vamos completar com a imagem, tá certo? Só que vocês vão acompanhar com a tia no livro de vocês. Vejam só. No livro, na página 111, tem o texto O Girassol. Vejam que a primeira palavra girassol é com dois S, né? Sempre que o sol... Estão vendo a imagem do sol, né? Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, qual é a próxima imagem que tem aí? Então, eu vou completar com que palavra? Girassol. E se eu for escrever essa palavra girassol, eu vou colocar ela com um S só ou com dois S's? Eu vou colocar com dois S's, né? Girassol, igual a tia já falou antes. Fica um gentil carrossel. A palavra carrossel também vai ser com dois S's, né? Isso? Vocês já vão ter esse textinho aí no livro de vocês e vocês vão continuar a leitura dele, tá certo? Para que vocês observem onde mais vocês vão encontrar a palavra carrossel, girassol e a palavra sol, certo? Termina de fazer a leitura desse textinho. É pequeno e dá para vocês fazerem a leitura, tá certo? Treinem bastante a leitura. E aí vamos continuar.
Agora eu tenho aqui uma atividade que é um jogo da memória que vocês podem fazer. Vocês não vão fazer esse jogo hoje, tá certo? Vamos deixar para vocês fazerem amanhã, na sexta-feira, né? Porque aí vocês vão ter o final de semana para produzirem essa atividade, tá certo? Vocês observem aí. Nas imagens do jogo da memória, eu tenho a imagem e tenho a palavra. A primeira imagem é uma casa e a segunda é um osso, né? Vejam a escrita da palavra casa e da palavra osso. É diferente? É diferente, né? Na palavra casa, o S é só um. E na palavra osso, são dois S's. Mas se vocês observarem melhor ainda a pronúncia que a tia faz quando fala a palavra casa e quando fala a palavra osso. É diferente o som? É diferente, não é? E aí nós vamos ver mais adiante por que é diferente, tá certo? Vamos lá. A palavra casaco e a palavra vassoura. Observem que a vassoura, palavra vassoura, se escreve com dois S's também, não é isso? A palavra casaco com apenas um S. Tesoura, passarinho. A palavra tesoura é com um S só. E a palavra passarinho você vai usar dois S. Mas observem que a pronúncia da palavra tesoura tem um som diferente, não tem? A palavra mesa, o som é diferente de pêssego. É diferente, não é? E aí nós vamos mais adiante. Antes de adiantar essa imagem, a tia vai explicar como é que vamos fazer, que vocês podem fazer esse jogo da memória, tá certo? Vocês podem recortar imagens, igual essas imagens que está aí, osso, vassoura, passarinho, pêssego, vaso, asa, parafuso, mesa, tesoura. Vocês procuram essas imagens em livros velhos, revistas, se tiver, né? Mas se não tiver revista, não tem problema. E aí vocês vão recortar as imagens. Depois, vocês com a letrinha de vocês vão escrever essas palavras, tá certo? Em outro cartãozinho. E aí vai formar o jogo da memória, certo? Se vocês não conseguirem encontrar as imagens, peça para a tia colocar essa imagem aí no grupo ou no WhatsApp da mamãe, que aí eu disponibilizo a imagem e você só faz recortar e pintar, tá certo? Mas aí para isso vocês vão ter que imprimir. É por isso que eu tô pedindo para vocês fazerem, pesquisar a imagem e recortar, tá certo? Mas quem preferir só é falar comigo. Vamos continuar. Agora, nós vamos ver por que essa diferença no som da palavra quando o S está sozinho, certo? E quando o S está com os dois S's. Ou quando a letrinha S está no início da palavra. Por que que fica diferente? As palavras com o S entre as vogais, elas têm o som de Z. Vejam que a letrinha Z está escrita aí de vermelho, certo? Então, as palavras que estão a letrinha S que está entre as vogais tem o som de Z. Então, quando você for ler essa palavra, você não vai ler ela com som de S, e sim com som de Z. Vamos ver como é que fica? Vejam só. A palavra casa, mesa, rosa, piso, blusa, tesoura, besouro,
camisa, aviso, casaco. Observem, essas palavras, essa letrinha S, todas elas estão entre as vogais, certo? Se vocês observarem a palavra vaso, a letra S está entre a vogal A e a vogal O, não é? Assim são as outras também, elas estão entre vogais. E quando a letra S está entre vogais, o sonzinho dela nós pronunciamos com o som de Z. Vamos treinar mais um pouquinho. Vamos ler as palavras com S no começo da palavra, para vocês verem a diferença que é, tá certo? Olha só, vamos ler as palavras. Sapo, vejam, o S aqui nessas palavras está todas no início da palavra, certo? Então, sapo, sacola, sopa, seta, sino e suco. Agora eu vou voltar para a imagem anterior e vou ler a palavra casa. O som do S ficou diferente? Ficou diferente, né? Ficou com som de Z. Mesa. Agora volta novamente. Sacola. Mesa. Não é diferente o som do S? É diferente, tá certo? Então, quando o S está entre as vogais, vocês vão ler a palavra com o som de Z, tá certo? Então, você não vai dizer caça, você vai dizer casa. Você não vai dizer roça, você vai dizer rosa. Porque se for roça, roça é com outra sílaba, tá certo? Você não vai dizer piso, você vai dizer piso. Você não vai falar camisa, você vai dizer camisa, certo? E camisa se escreve com S. Entenderam? Tia espera que vocês tenham compreendido essa diferença nas palavras, tá certo? Olha a palavra suco. Você não vai dizer zuco, não é? Porque o S está no início, certo? Então, quando as palavras, a letrinha S está no início, você vai ler com o som do S. Sa, se, si, so e su. E são, certo? Quando ela está entre as vogais, você vai ler com o som de Z. Mesa, vaso, rosa, tá bom? E aí vocês vão fazer as atividades na página 112, 113, até a página 116, tá certo? Do livro de português. E aí a tia espera que vocês façam as atividades. Se tiver alguma dúvida, fala com a tia, tá certo? Fala comigo, fala com a tia Carol também, tá?